Em One Piece, um dos grandes mistérios que ainda não foi apresentado uma solução é qual é a importância por trás dos Ji. É dito que a vontade do Ji é algo passado de geração em geração, e que mesmo após a morte de alguém que carrega esse nome, a sua vontade não sumirá e permanecerá a queimar como se fosse uma chama que não se extingue. Ao longo da obra, vimos diversos personagens questionando o que seria esse Ji, e a realidade é que poucos sabem o que de fato significa, mas o que é praticamente certo é que ele está interligado de alguma forma com One Piece. Os Ji, apesar de ser passados de geração em geração, não pertencem a uma única família, tendo em mente que existem vários personagens que não são parentes e possuem essa letra no seu nome, ainda que não saibam a explicação para isso. Ao todo já tivemos a confirmação de 10 personagens que possuem o Ji em seu nome. No entanto, uma delas não será citada nesse ranking, que é a Portgas Ji Rouge, que é a mãe do Ace e a única mulher na obra até então a possuir um Ji em seu nome. Ela era a mulher de Gold Roger, e uma das únicas informações sobre ela é que, para não descobrir a ligação do Ace com o Rei dos Piratas, ela manteve o Ace em seu ventre por 20 meses, morrendo de exaustão logo após o parto, então se ela tivesse esse ranking ela seria a 10ª posição, beleza? Mas tendo isso em mente, vamos ver então quais são os outros 9 Ji ranqueados, e estou mais fraco para o mais forte. Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo! Vamos dar início com o nosso nono lugar e temos o Jaguar de Sal. Na última posição temos o Jaguar de Sal, o primeiro e único não humano a possuir um Ji apresentado na obra. O Sal é a prova que não necessariamente o Ji seja de uma herança familiar ou algo do tipo. Tendo em mente que ele era um gigante apesar de não ter vindo de Elbaf. Em algum momento de sua vida, ele se tornou um vice-almirante da marinha, o que por si só indica que ele era bem poderoso e possui algum nível de Haki. Já que é dito que todos os vice-almirantes pra cima possuem uma proficiência em Haki, mesmo que não tenhamos visto o Jaguar de Sal os utilizando. Em outro momento, ele acabou conhecendo a mãe de Nico Robin após ela ser capturada pela marinha. Mas após um interrogatório, o Sol ficou horrorizado com os atos da marinha e passou a duvidar da marinha, soltando assim a mãe de Nico Robin desertando da marinha. Fatalmente, em outro momento, o Sol acabou naufragando e parou justamente em Ohara, conhecendo assim a Robin e reencontrando sua mãe. Depois disso, a marinha enviou um Buster Call pra lá, mas Jaguar de Sal foi poderoso o suficiente para levantar os encoraçados com sua força bruta, que é proveniente de sua raça, já que ele era um gigante. Enquanto destruiu os navios de extermínio enviados para Ohara, para o seu azar, o até então vice-almirante Aokiji chegou à ilha e o enfrentou. O Sal acabou morrendo congelado, mas morreu sorrindo, aparentemente tranquilo e feliz, algo que parece ser comum entre os Ji, afinal é dito que Roger estava sorrindo quando foi executado. Com o nosso oitavo lugar temos o Portgas Ji Ace. O filho do Rei dos Piratas, Portgas Ji Ace, é o oitavo nome desse ranking. Isso pode gerar uma certa polêmica, afinal era certo que Ace era muito poderoso. Afinal ele era um dos comandantes do Barba Branca que enfrentou o Barba Negra e possuía poderes realmente absurdos. Acontece que o Ace jamais alcançou tudo que seu potencial permitia e ele acabou morrendo antes disso. Ao contrário dos outros nomes aqui dessa lista que já ultrapassaram ele em poder e por consequência também realizaram mais feitos que provam isso. Mas isso não significa que o Ace seja fraco, muito pelo contrário, pois antes mesmo dele ser um membro da tripulação do Barba Branca, ele já era um notório pirata e já tinha uma reputação assustadora. Foi revelado inclusive que o Ace recebeu um convite para se juntar aos Chichibukais, o que por si só requer que o pirata tenha habilidades absurdas e seja extremamente poderoso. Mas tudo isso aconteceu enquanto ainda era o capitão dos piratas Spade, a tripulação que ele mesmo criou, isso num período que ele não estava no pico de poder que nós podemos ver. O Ace recusou a oferta e isso fez que a recompensa pela sua cabeça aumentasse ainda mais, bem como sua fama e reputação só cresceu no Novo Mundo também. E de acordo com o ex-almirante de frota Sengoku, o Ace tinha um potencial especialmente imenso, e descreveu a rápida ascensão do Ace em poder e fama que fez o governo mundial perceber que ele era o filho de Gold Roger. Ele continuou dizendo que com o tempo o Ace poderia se tornar o próximo rei dos piratas se continuasse, o que era a razão mais importante pelo qual o governo mundial estava disposto a iniciar uma guerra com Barba Branca, o que mostra o nível de poder absurdo que o Ace possuía. Falando de suas aptidões físicas, a própria tripulação do Barba Branca respeitava muito isso, além de notarem que suas habilidades aumentavam sempre a cada combate. Ele era possuidor da Mera Mera no Mi, que é a fruta do fogo, que dá a ele a capacidade de criar, manipular e se transformar no puro fogo, sendo uma das frutas mais ofensivas que existem em todo One Piece. Além disso, aparentemente o Ace possui um bom nível no uso de Haki, mas inclusive o Ace possui o Haki do Rei, mas ele foi visto sendo usado somente em sua infância, quando ele usou uma explosão de raiva que desmaiou seus inimigos.
Além disso, Ace parece ter uma força de vontade absurdamente grande, que é digna do G, uma vez que ele foi capaz de sobreviver em um embate contra o próprio Barba Branca, mesmo que tenha ficado à beira da morte com isso, e foi capaz também de resistir ao poderoso Haki do Rei dos Shanks. Com o nosso sétimo lugar, temos Trafalgar de Waterloo. O Law é um dos personagens que mais sofreu durante sua vida e até pouco tempo atrás, não sabíamos também que ele era um dos G. Nós conhecemos ele apenas por Trafalgar Law, mas com ele revelando posteriormente que seu nome real era Trafalgar de Waterloo. Ele nasceu numa ilha no Norte Blue que era apelidada de Cidade Branca, devido ao chumbo âmbar que era extraído em grande abundância lá, mas causava uma doença sem cura. O governo mundial já sabia da doença e não revelou isso ao país, pois o chumbo tinha extrema valia e era vendido a preços absurdos. Durante a guerra, o Law perdeu seus pais e sua irmã mais nova, que foram mortos pelos grupos de extermínios que foram enviados pelos países vizinhos. Então, ainda criança, o Law lutou para ficar vivo e acabou conseguindo escapar do país em quarentena, e com isso ele se tornou bastante violento e perigoso, desejando destruir o máximo que ele conseguisse do mundo antes que a doença o matasse. E ele acabou sendo encontrado pela família Don Quixote e começou então a fazer parte dos Piratas do Doflamingo. E lá ele conheceu Corazon, o irmão de sangue de Doflamingo, que ao longo do tempo saiu pelo mundo afora na esperança de curar a doença de Law, que não possuía nenhuma cura. Numa dessas procuras, o Corazon forçou Law a comer a Ope Ope no Mi, com o intuito de Law se curar com o poder da fruta. O Corazon acabou sendo morto no meio do tempo, mas protegendo Law até seu último suspiro. Acontece que essa fruta é considerada como uma nome suprema, pois ela dá ao Law a capacidade de criar o Room, que é uma espécie de área esférica onde ele possui controle de tudo, podendo moldar objetos e até mesmo pessoas dentro do Room com o bem desejar, podendo assim realizar cirurgias impossíveis e curar doenças incuráveis com grande facilidade. O Law, depois de um tempo, formou seu próprio bando, os Piratas do Coração, e a partir daí ele se tornou um dos piratas mais proeminentes de seu tempo, sendo um dos membros da pior geração, além de ter se tornado também um Shichibukai, após ele entregar 100 corações piratas ao governo. E bem mais próximo, o Law se juntou ao Kid e o Luffy bolou um plano para derrotar os Yonkous Big Mom e Kaido. E isso culminou na derrota de Kaido para Luffy e com o Law e Kid derrotando a Big Mom. E esse feito só mostra o nível que Law chegou, sendo um dos piratas mais fortes da atualidade, junto de sua fruta absurdamente poderosa, além de ter missão dos piratas com a recompensa mais alta sobre sua cabeça, com bizarros 3 bilhões de berris por ela. Agora vamos para o nosso sexto lugar e temos Marshall the Teach. Muitas vezes podemos até esquecer, mas o Barba Negra é um dos personagens de One Piece, que possui um G em seu nome, e ele é atualmente um dos personagens com maior desenvolvimento e crescimento ao longo da obra. Marshall the Teach iniciou sua carreira como pirata a bordo do bando dos piratas do Barba Branca, mas ele possui uma ganância extremamente alta e uma sede de poder imensurável. E isso fez que ele acabasse matando o comandante da 4ª Divisão Tati para pegar a Yami Yami no Mi para si. Depois desse feito, Barba Negra passou a evoluir constantemente, e os feitos que ele realizou provam que ele é absurdamente poderoso. E inicialmente, como dito, ele matou um dos comandantes do Barba Branca. Depois disso, ele foi capaz de derrotar o Ace entregado para a Marinha, sendo que o próprio Ace afirmou que ele poderia ter sido um dos comandantes no passado. Isso quando ainda ele nem possui uma Akuma no Mi, já representando que ele possui um poder altíssimo. E depois disso, Barba Negra foi capaz ainda de derrotar outro comandante do Barba Branca, sendo ele o comandante Marco. E é claro, não podemos deixar de citar outros fatos completamente absurdos que provam a força do Teach, como por exemplo o fato de Shanks ter ganhado uma cicatriz no combate contra ele, além do fato dos próprios Gorosei considerarem ele um real perigo ao mundo. O Teach também, junto de sua tripulação também absurdamente poderosa, enfrentaram o exército revolucionário e destruiu sua base, algo que mostra o poder de fogo simplesmente inacreditável. Após tudo isso, ele ainda roubou a Akuma no Mi do Barba Branca, que é dito como uma fruta capaz de destruir o mundo inteiro, e com isso ele passou a manipular e conquistar ainda mais territórios, se tornando um pirata ainda mais renomado e temido e acabando por virar um dos Yonkous, sendo também um dos G mais poderosos que se tem notícia na história. Em nosso quinto lugar temos Monkin de Luffy. Um dos 4 Yonkou, Luffy é um dos piratas mais proeminentes de todos os tempos. Inicialmente o G no seu nome não representava muita coisa, mas pouco a pouco na obra ele foi sendo mencionado, e mais especialmente pela Robin, durante o arco de Alabasta, que mencionou que ele tinha a mesma vontade do G, e não entendia o porquê, algo que só foi fazer mais sentido ao longo da obra.
O Luffy possui ao seu redor vários outros personagens com G em seu nome, sendo filho de Dragon e neto de Garp, além de irmão de juramento de Ace, e é um dos aliados do Law, além de ter o Shanks como principal responsável por fazê-lo partir para o mar. O Luffy foi se tornando um dos piratas mais conhecidos do mundo pouco a pouco, realizando feitos absurdos que foram fazendo ele se tornar extremamente conhecido em todo o mundo. Um dos feitos iniciais do Luffy foi derrotar o Shichibukai Crocodile, que era algo até então praticamente inimaginável, e depois disso, a escala de poder do Luffy só foi aumentando e ele passou a desenvolver ainda mais técnicas com a sua Gomu Gomu no Mi, que não era Gomu Gomu no Mi, técnicas essas que ele chamou de Gears e concede a ele diferentes poderes, como Gear Second, que ele aumenta seu fluxo sanguíneo e consequentemente melhora sua percepção e fica ainda mais veloz. Ou ainda seu Gear Third, onde o Luffy se torna capaz de causar golpes absurdamente destrutivos após inflar os seus ossos e tornar seus membros simplesmente gigantescos. Depois disso, Luffy ainda criou mais 2 Gears, porém nesse ponto ele já havia feito um treino intenso com o Rayleigh, que era simplesmente o imediato de Roger. Nesse treino, Luffy é capaz de aprender e dominar todas as formas do Haki, incluindo no Haki do Rei. Graças a esse domínio, Luffy criou o Gear Force, que concede a ele um poder absurdo, e no meio desse tempo, ele já havia declarado guerra ao governo mundial, socar um Tenryubito no rosto, enfrentar almirantes, fugir de Impel Down e muito mais. Porém, seu maior feito aconteceu recentemente e nos deu uma dimensão dos poderes que ele alcançou. Durante o arco de Wano, ele foi capaz de derrotar o Kaido, que é dito como a criatura mais poderosa da Terra, após despertar a sua fruta, que na realidade era uma zona mítica que dava a ele poderes quase divinos. E esse feito fez o Luffy se tornar o Yonkou e ter uma das recompensas mais altas da atualidade. O Luffy ainda está longe de seu auge, mas o que não falta é potencial para ele se tornar o G mais poderoso já conhecido. Sem contar que sua força de vontade é uma das maiores da obra, e não por coincidência é uma marca registrada do G. Com o nosso quarto lugar temos Monkey D. Dragon. O líder do exército revolucionário e o homem mais perigoso do mundo inteiro, filho do Garp e pai do Luffy, Monkey D. Dragon, é um completo mistério na obra, porém seu nível de poder é possivelmente um dos maiores da atualidade em One Piece. Poucas vezes o Dragon apareceu na obra, mas a sua posição e suas alcunhas colocaram ele em um nível bastante alto, visto que ele é apelidado como o maior inimigo do governo mundial. Será especulado até mesmo que ele pode possuir simplesmente a maior recompensa de todo o mundo de One Piece. Não sabemos precisamente quais são os poderes de Dragon, mas sempre que ele é visto, ele é acompanhado de uma tempestade, o que pode sugerir que seus poderes estão relacionados a isso. É muito provável também que o Dragon seja usuário de Haki, o que seria necessário para enfrentar inimigos de mais alto escalão do governo mundial. O Dragon está em um patamar altíssimo, ainda que seus poderes não tenham sido confirmados, mas os relatos, as pessoas sob seu comando tudo indica que ele pode ser um dos G mais poderosos de todos. Em nosso terceiro lugar, abrindo nosso pódio, temos Monkey D. Garp. Era mais que certo que o pai do revolucionário Monkey D. Dragon e avô do Yonkou Monkey D. Luffy estaria presente nesse ranking. O Garp é simplesmente uma lenda viva no mundo de One Piece e é um dos grandes nomes que já aconteceu na Era de Ouro da pirataria, tendo seu auge no mesmo tempo que Sengoku, Kong, Barba Branca, Shiki e claro o rei dos piratas Gold Roger. Inclusive, um dos fatos mais conhecidos sobre o Garp é que ele tinha Roger como seu eterno rival, visto que os dois se enfrentaram várias vezes, quase até a morte, sendo que piratas extremamente renomados como Barba Branca afirmaram possuir um certo respeito pelo marinheiro. O Garp é inclusive apelidado como o grande herói da marinha, pois foi ele o responsável por dar o fim a um dos piratas mais cruéis de todos os tempos, o misterioso Shebek. Durante o ataque dos piratas Rocks a God Valley e seus Tenryubitos, o governo mundial acionou a marinha solicitando que acabasse com tudo aquilo. E nesse incidente, o Garp acabou se juntando ao Roger e derrotou o Shebek, ganhando assim o título de herói da marinha. Seu poder era tanto que em muitos momentos o Garp recebeu ofertas para se tornar um almirante, posição que ele recusou todas as vezes, dizendo que tiraria sua liberdade, permanecendo como vice-almirante até os dias atuais. O Garp, como podemos notar, é extremamente poderoso, e até podemos afirmar que ele é um 2, se não o marinheiro mais poderoso que já existiu, uma vez que seus rivais deixam isso um pouco explícito. As habilidades do herói da marinha são absurdamente altas, com ele possuindo uma força física descomunal, e tendo um haki do armamento que foi capaz de figurar a cabeça pontiaguda de Don Tinjão, sendo esse um feito bastante impressionante. Apesar de não possuir uma Akuma no Mi, o Garp é reconhecido pelas suas aptidões físicas e por ser aparentemente um tanque de combate. Ele não demonstrou possuir o haki da observação que seja realmente impressionante, e também não demonstrou possuir o haki do rei, mas demonstrou ter muito conhecimento sobre esses dois tipos de habilidades. Monkey D. Garp, o herói da marinha, em seu auge fazia frente aos homens mais fortes que já existiram, então é mais que notável ele estar nessa lista e nessa posição.
Em nosso segundo lugar, temos Rox de Shebeck. Rox de Shebeck não poderia ficar de fora dessa lista. Ele foi simplesmente o capitão do que pode ser considerado a tripulação pirata mais forte de todos os tempos. O Shebeck era conhecido por ser um homem extremamente cruel e ganancioso, não medindo esforço nenhum para alcançar o que ele queria, passando por cima de tudo e de todos para chegar ao seu objetivo de se tornar o rei do mundo. E esse fator fez que ele acabasse estudando sobre o governo mundial e o que eles tentavam esconder sobre o século perdido também. Embora a força e habilidades individuais de Shebeck sejam desconhecidas, ele era conhecido por ser o capitão de uma equipe de pessoas extremamente poderosas, como Barba Branca, Kaido e Big Mom, que posteriormente iriam se tornar Yonkous, além do Chic também, ou ainda do Capitão John, que ficou conhecido por juntar um tesouro inestimável que é quase tão famoso quanto o próprio One Piece. E as pessoas, por sua vez, não possuem amizade ou algo parecido, e estavam constantemente em briga, e isso pode indicar que Shebeck era um indivíduo bastante poderoso e carismático também, por ele conseguir manter todas essas lendas sob seu comando. E além de tudo, Rox de Shebeck era considerado o mais formidável rival do rei dos piratas Gold Roger. Ainda mais do que seu subordinado Barba Branca viria a ser, sendo que foi preciso a força combinada de Roger e Monkey D. Garp para finalmente derrotá-lo. E isso é reforçado pelo fato de Kaido achar que Shebeck seria uma das poucas pessoas no mundo capazes de enfrentá-lo em um combate. E ele também era um homem muito inteligente e conhecedor, pois ele estudou vários assuntos considerados um tabu e foi capaz de desvendar vários segredos que o governo mundial mantinha em segredo. E isso levou o governo mundial a decidir apagar seu nome da história, o que faz que seu nome não seja tão conhecido nos dias atuais. Como dito, não sabemos do Haki ou possível Akuma no Mi de Shebeck, mas ele possuía muito poder e objetivos gigantescos, e até poderia ter conquistado esses objetivos se não fosse a forte aliança que enfrentou e derrotou ele. E para finalizar, finalmente nosso primeiro lugar e temos Gold Roger. Era mais que certo que esse que é dito como o pirata mais forte que já existiu estaria aqui em primeiro lugar. Uma curiosidade é que inicialmente acreditava-se que seu nome era Gold Roger, fazendo referência ao ouro, mas Kureha revelou que na verdade era Gold Roger. Inclusive, o próprio rei dos piratas se aborrecia pela marinha e está confundindo seu nome. Os feitos sobre seus poderes são conhecidos em todo o mundo de One Piece, e não é à toa que ele é dito como o mais forte pirata de todos os tempos. Pois, por exemplo, de comparação, como já dito, ele possuiu grandes rivais durante sua vida, como por exemplo, dois outros nomes antes dele nesse ranking, que eram o Shebeck e o Garp, sendo que especialmente o marinheiro tinha uma longa rixa com ele, batalhando contra o Roger várias vezes, até mesmo chegando próximo da morte. E o Shebeck era dito como o mais formidável inimigo que o Roger já teve. Outro grande rival que prova a força do Roger é o Barba Branca, pois os combates entre os dois são simplesmente lendários, e já presenciamos inclusive que o simples choque de Haki entre os dois foi capaz de abrir o céu ao meio e gerar uma onda de choque tão grande que arrastou a árvore e as pessoas da ilha onde eles estavam. E o Roger não possuía nenhum poder de Akuma no Mi, uma vez que o próprio Kaido em sua batalha contra o Luffy afirmou que o Haki era mais importante que as frutas, uma vez que o próprio rei dos piratas mostrou isso. E ele era simplesmente descomunal em níveis de força, tendo em mente todas as batalhas lendárias pelo qual ele passou, e ter sido executado somente pelo fato que ele se entregou. Ou seja, ele jamais foi capturado mesmo tendo uma recompensa no mundo de One Piece sobre sua cabeça. O que mostra que o primeiro lugar para ele é mais do que óbvio. Ele em seu auge não estava somente acima de Garp, como também podemos colocá-lo acima do próprio Shebeck. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!